Quando você escolhe em quem confiar, você confia mais na ciência ou no medo. Mas quando você questiona uma moral, você não está mais discutindo ideias, né? Você está ameaçando estruturas. E é aqui que o proibicionismo entra com força total. Políticas públicas cegas que afetam milhões de corpos que você sequer conhece. A prova do fracasso da guerra às drogas. Você acredita que pensa por conta própria? Todos nós pensamos, né? Todo mundo acredita nisso, mas quase tudo o que a gente chama de opinião, alguém entregou pra gente prontinho, às vezes até quase mastigado. São palavras, são medos, são certezas muitas vezes, são limites invisíveis e você acreditou, você aceitou, porque parecia normal. Hoje eu não vim falar de uma planta. Isso seria até fácil demais, né? Confortável demais. Hoje eu vim falar sobre quem decide o que é verdade dentro da tua cabeça. Então fica aqui comigo um instante, você não precisa concordar, você não precisa nem reagir, só observa e vem comigo. Olha, quase todo debate que chega até você, ele de uma certa forma já nasce errado. E não é por ignorância, mas por condicionamento. A gente aprendeu ao longo do tempo e aprendeu sem perceber a misturar coisas que não são iguais, a tratar a ciência e a opinião como se elas fossem irmãs, como se elas estivessem no mesmo nível, como se fossem apenas dois jeitos diferentes de ver o mundo, mas não são. A ciência ela não é um ponto de vista, ela não é um lado da mesa, ela não é uma crença, uma linguagem difícil. A ciência é método. É gente que já começa logo dizendo de cara, olha, eu posso estar errado. A ciência é observação, teste, repetição, é alguém tentando tirar o próprio ego da equação. Já a opinião nasce em outro lugar, né? Ela nasce do que a gente viveu, ela nasce do que disseram pra gente, ela nasce muitas vezes até do que nos assustou. E a maioria das vezes a opinião nasce do que te ensinaram a não questionar. Presta atenção nisso, porque isso aqui é importante. Não tem nada de errado em sentir, muito pelo contrário. O problema começa quando o sentimento ele vira verdade absoluta. E quando isso acontece, o debate acaba, né? Porque verdade vira identidade. E identidade ninguém negocia. A ciência ela não foi feita para confortar, ela não te abraça, ela não promete segurança emocional. Ela promete honestidade, né? E honestidade dói. Porque ela mexe nas certezas morais, naquelas que você herdou da tua família, da cultura, da religião, da escola, do medo coletivo. A ciência diz, isso aqui talvez não seja como você aprendeu. E aí, meus queridos e minhas queridas, o corpo reage, né? Ele se fecha, se defende e ataca. Sai com plano. Porque quando você questiona um dado, tá tudo bem. Mas quando você questiona uma moral, você não está mais discutindo ideias, né? Você está ameaçando estruturas, pertencimentos, identidades. E é aqui que o proibicionismo entra com força total. Ele não entra com gráficos, ele entra com histórias. Eu vi alguém que se perdeu para essa substância, eu vi famílias destruídas por essa substância. Essa substância vai acabar com a sociedade, com a juventude. A dor é real. O sofrimento realmente existe, mas dor não é método. A dor pede escuta, né? Pede cuidado, pede acolhimento. Não pede políticas públicas cegas que afetam milhões de corpos que você sequer conhece. Mas existe um truque que é ainda mais sofisticado, até mais elegante, mas difícil de desmontar. A preocupação social, o pânico moral. Porque quando alguém diz assim, né, é pelo bem da sociedade, então, depois disso, qualquer pergunta, ela parece até crueldade. Só que cuidado de verdade, ele investiga, ele compara, ele revisa e ele muda quando erra. O controle, não. Controle não tem esse jogo de cintura. Agora escuta isso aqui com calma, né? A ciência,
ela não compete com a opinião. E a opinião não perde para a ciência, porque, na verdade, as duas coisas nunca jogaram o mesmo jogo. Ciência aceita cair, aceita ser refutada, aceita mudar de ideia. Opinião moral já não aceita, né? Porque ela não defende um argumento, ela defende quem você é, quem você deveria ser. E por isso tantos debates parecem já nascer impossíveis, porque não é a falta de dado, é o choque de linguagem. E olha, esse tipo de debate sempre aconteceu várias vezes durante a história, e sempre que a ciência ameaça a ordem, a reação sempre é a mesma. Primeiro eles negam, depois eles ridicularizam e depois eles atacam. E aí, quando não dá mais para negar um avanço, aí eles assimilam e fingem que sempre souberam disso. Aconteceu com Galileu, com Darwin, com a medicina moderna e tantos outros exemplos. A história não muda, só muda o objeto do medo. Hoje no nosso tema é a questão da maconha. Já existe evidências suficientes científicas acumuladas ao longo desse tempo, já existe inclusive consenso terapêutico sobre o tratamento de diversas patologias, existe comparação honesta com substâncias já legalizadas e que a sociedade já convive, e existe irrefutavelmente a prova do fracasso da guerra às drogas. E ainda assim, o medo grita mais alto. Porque o medo é eficiente, né? Ele simplifica, ele aponta, ele organiza comportamentos rapidamente. Já a ciência, como a nossa planta, exige tempo, exige educação, exige humildade. E agora a gente vai chegar onde quase ninguém quer chegar. Isso nunca foi sobre a planta. É sobre quem decide o que é verdade, sobre quem controla o corpo, sobre quem define o normal e quem determina até onde a consciência pode ir. Esse é o medo do THC. Pensar não é rebeldia, questionar não é ameaça e organizar-se não é crime. Isso é maturidade. Então eu não vou te dizer no que você acreditar, isso seria até incoerente, né? Eu só vou te deixar uma pergunta, daquelas que realmente não pedem resposta rápida. E depois que você pensar legal, deixa escrito aí pra gente nos comentários. Quando você escolhe em quem confiar, você confia mais na ciência ou no medo? Porque essa escolha, mesmo quando ela parece pequena, né? Ela define o tipo de sociedade que a gente constrói. E define principalmente o tipo de consciência que você quer habitar. Se gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha com um amigo, com uma amiga, com um familiar. Se inscreve aí no canal também se não for inscrito. E vamos junto nesse grande debate que esse ano promete ser acalorado. Eu te vejo no próximo vídeo.